paz do Senhor. Me chamo Keila, estou juntamente com meu esposo pastoreando, a igreja IPV Novo Jockey, de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Desejo um bom dia, a todas as pastoras, as líderes, que fazem parte desse grupo, que fazem parte, desse exército de Deus. E como foi me entregue, a responsabilidade de trazer o devocional deste dia, Deus falou muito comigo sobre o chamado de Moisés e eu gostaria de estar compartilhando com as irmãs nesse devocional, assim como Deus falou comigo. Em nome de Jesus eu peço para que Ele também, através do Espírito, venha ministrar os corações de vocês possam receber da mesma forma em que eu recebi. E em Êxodo, capítulo 3, falando sobre a passagem de Moisés, quando passa ali pela sarça em chamas, a sarça ardente, e é quando Deus ali chama por ele, se apresenta a ele, e faz o chamado, e entrega ali a ele a responsabilidade de tirar Israel do Egito, do meio da escravidão, um povo que estava sendo oprimido. E o Senhor fala que ouviu o clamor, daquele povo. O povo clamava, o povo pedia por socorro a ele e Deus viu em Moisés, esse chamado. Deus viu a responsabilidade, Deus depositou sobre Moisés essa responsabilidade de retirar o povo de lá, E eu acho interessante que Moisés ali fala: eis-me aqui, Senhor, quando o Senhor logo lá na sarça chama por ele, e ele se apresenta: eis-me aqui, Senhor. E quando Deus ali começa a mostrar para ele, o propósito dele está se apresentando a Deus, de Deus está se apresentando a ele, eu acho interessante que ele vai ouvindo o tempo todo Deus falando, Ele ali, poucas vezes ele pergunta alguma coisa, e quando a primeira pergunta é: quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou falar? Que é aqui no verso 11, a gente pode ver isso. Como que eu vou me apresentar a Faraó? E Deus ali fala com ele: vai, que eu estarei contigo, e lá você vai dizer que o eu sou te enviou. E Moisés ali ouve Deus falar diversas vezes, de várias situações que estão acontecendo, da opressão que aquele povo está vivendo. E eu acho interessante que no capítulo 4, que é quando Moisés começa a falar com o Senhor, por muitas vezes a gente se encontra na mesma situação de Moisés. Falo isso porque comigo também, passei por essa situação, ao ser chamada, para pastorear uma coisa que só Deus mesmo para fazer na minha vida, porque eu não vejo condição em mim. Hoje estou até sabendo levar melhor, mas a gente se sente incapaz, impossibilitada, a gente se sente impotente de diversas vezes em alguma situação, E a minha pastora, a pastora Viviane, o bispo França, eles passaram por um tempo comigo, vivendo esse questionamento da minha parte em olhar para mim e eu não me ver, com condições, de pastorear, condições de cuidar de vidas, Aí isso até, por um lado, é até bom, porque a gente precisa mesmo se sentir na dependência de Deus, E no capítulo 4, verso 10, eu acho interessante a resposta de Moisés, que ele fala assim ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você.
ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. E ali Deus, se ira com Moisés. A gente dá continuidade, ele se ira com Moisés por aquelas palavras, mesmo ele dizendo: vá, que eu sou com você. Eu vou usar a sua boca, O poder está sobre mim, você só vai ser um instrumento. E Moisés continua ali naquela insegurança. E Deus, então, fala para ele que é para ele ir, que Deus já estava preparando Arão, que Arão sabia falar. Então ele passaria para Arão algumas coisas que seria dita da forma que talvez ele não conseguisse falar. Então muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deus nos chama, E a gente, na nossa impossibilidade, na nossa impotência diante de uma missão tão grande, diante de um Deus tão grande, a gente se sente incapaz, Assim como o Jeremias, que ainda fala assim: ah, mas eu sou um pequeno, não sei falar. E Deus fala: somente abra sua boca. Claro, a gente precisa estar meditando, a gente precisa fazer a nossa parte, mas o sobrenatural, o natural o homem faz, mas o sobrenatural quem faz é Deus. E aquele povo, e Moisés, viveu o sobrenatural de Deus. Moisés então percebeu, o tamanho do Deus que ele estava servindo. Realmente era impotente, realmente pequenininho diante de Deus, mas foi um instrumento muito grande diante do Senhor. Fez aquilo que Deus já tinha planejado. Ele já veio com esse propósito, Ele não sabia, mas Deus já sabia. Deus já tinha o propósito de tirar Israel através da vida de Moisés do Egito. Então, assim Deus fez na vida de Moisés e faz também na nossa vida. Deus nos deu a missão de tirar um povo que está oprimido ali no Novo Joque, das mãos de Satanás. Deu a tantas outras irmãs que estão aí pastoreando no seu bairro, na sua cidade. Foi Deus quem te deu essa missão. Foi o grande Eu Sou que te deu essa missão. Então, mesmo que a gente se sinta incapaz, impotente, Mesmo que a gente se sinta, olhe para o tamanho da missão e olhe para o tamanho do nosso Deus, a gente precisa olhar assim. Não olhar para o tamanho da missão, olhar para o tamanho do Deus que nós servimos. Olhar para o tamanho do Deus que nos chamou. E muitas vezes a gente faz igual Moisés, porque eu fiz dessa forma também. A gente só tinha dado 3 meses aos nossos pastores para estar lá no Novo Joque. O Senhor procura aí alguém que seja capacitado para estar fazendo, porque a gente só vai ficar lá 3 meses, envia outra pessoa, envia outro casal, mas não é da forma que a gente quer, Deus escolhe, Deus decreta e Ele é quem capacita. A gente precisa mesmo entender, assim como Moisés, naquele momento foi compreendendo com o passar do tempo, foi vendo as maravilhas que Deus fez através da vida dele, quantas pessoas ele tirou lá das mãos de Satanás, que do Egito fala. Eles eram escravos do Egito, então a gente entende que são pessoas que estão escravas, cativas, oprimidas pelas mãos do inimigo. E Moisés foi um grande instrumento de Deus, Ele é falado em vários outros livros, ele não é só mencionado no livro de Êxodo, Então, em nome de Jesus, que nós possamos, assim como Moisés, não passar as responsabilidades que são nossas, que Deus trouxe para nós, que Deus impôs a nós, tentar passar para outras pessoas. As nossas bocas, os nossos lábios talvez falem mesmo palavras pesadas, mas nós precisamos entender. Eu sou pesada de língua, mas tem aquele que dá uma leveza às palavras. Nós precisamos compreender que aquele que nos chamou é o mesmo que nos capacita. Sempre aqui é falado, na IPV, é falado que nós somos do exército de Deus, E nós nos alistamos, Quando nós dissemos sim para Jesus, na nossa conversão, isso quer dizer que nós nos alistamos para fazer parte desse exército. Então, em nome de Jesus, não sinta-se incapaz, não sinta-se impotente. Olhe para você e olhe para o tamanho do Deus que você serve. Nós fomos chamados para estar pastoreando, para estar cuidando de vidas,
nós somos chamados para estar levando esse povo à terra prometida, né? Aos céus. E em nome de Jesus, que as irmãs possam também receber essa palavra. Da mesma forma que Deus falou comigo, não passe para os outros as responsabilidades que Ele impôs a você. Não passe, não se sinta impotente mesmo, né? Diante da responsabilidade que Deus te deu. A gente pode se sentir por um determinado tempo, né? Entristecido por as coisas muitas vezes não andarem conforme a gente tem a vontade que estivesse andando, mas a vontade não é nossa, a vontade é de Deus. Então vai andar conforme a vontade dele. E em nome de Jesus que as irmãs possam estar recebendo essa palavra e entender que aquele que nos chamou é Ele que nos capacita. Então, em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a vida de cada uma das pastoras. Estejamos mesmo em uma corrente de oração, né? Orando umas pelas outras, para que o reino, né, não venha a ser oprimido, né? Para que as pessoas não venham a ser oprimidas pelo maligno. E sim, como aqui sempre fala na IPV, né? Que nós possamos estar preparados para saquear o inferno e povoar o céu. Em nome de Jesus, tem muitos cativos, tem muitos oprimidos, tem pessoas que precisam conhecer a Deus ainda e nós precisamos cumprir o nosso chamado, cumprir aquilo que Deus impôs a nós a estar fazendo. Então, em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a vida de cada uma das irmãs e que possamos estar nessa corrente de oração, orando umas pelas outras. Não sermos egoístas em só orar pelo nosso ministério, pela nossa cidade, mas orarmos independente também de rótulo denominacional, que nós possamos orar dessa forma, para que Deus visite cada um dos pastores que levam a sério o nome do Senhor, que levam a sério, que pregam a Jesus Cristo como Salvador. Em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando e que as irmãs possam ser ministradas por essa palavra. Êxodo capítulo 3, e na verdade, né, o ponto principal é Êxodo capítulo 4, versos de 10 ao 13. Então, em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.